Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda mais uma vez à leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje estamos no dia 42. Não há razão para temer o vento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7:25. Dois vizinhos plantaram árvores idênticas em frente às próprias casas. Um deles regava a pequena planta todos os dias e a cercava de cuidados. Em contrapartida, o outro simplesmente deixou sua árvore crescer. Ambas se tornaram enormes, até que certo dia um furacão atingiu a cidade e só uma delas ficou de pé. Qual você acha que sobreviveu? Talvez você se surpreenda com a resposta, mas a árvore regada todos os dias caiu e morreu. Por receber um cuidado excessivo, crescera com muita comodidade e não havia motivo para aprofundar suas raízes até o lençol de água. Elas se tornaram rasas, enquanto isso a outra árvore, por ter sido negligenciada, precisou se desenvolver cada vez mais para baixo, a tal ponto que abraçou uma rocha, razão pela qual conseguiu sobreviver. Quem sabe você tenha sido uma mulher negligenciada também, alguém que precisou se tornar mais forte que a média para poder sobreviver? Na vida passamos por desertos terríveis, mas são eles que nos levam a crescer e aprofundar nossas raízes até que nos abracemos à rocha. Só assim não seremos derrubadas pelos ventos. Porém, sempre poderemos escolher olhar para as situações que vivemos sob a perspectiva celestial ou nos abraçarmos ao sofrimento, rancor, angústia e medo. Jesus nunca prometeu nos visitar todos os dias com um regador e nos cercar de mimos, mas prometeu sempre estar conosco, e isso é suficiente. A palavra garante. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajudarei você. Isaías 43, 1-5. O Senhor é com você. Os vendavais das tribulações podem até nos açoitar vez ou outra, mas ao nos agarrarmos a Cristo, poderemos passar pelas tempestades e pressões, sermos aprovadas em nosso caráter e nos tornarmos ainda mais firmes. Não tema a força dos ventos ou o que eles são capazes de fazer com a sua estrutura. O seu Deus é maior. Se você chegou até aqui é porque suas raízes querem se aprofundar e já estão a caminho da rocha. Permaneça. O luto, o divórcio, o medo, a doença não podem derrubar uma mulher enraizada na rocha. Seja forte e corajosa. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, do 24 ao 27, da Bíblia Versão A Mensagem, diz assim: As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. E essa rocha é Jesus. Quando estamos firmadas nele, mesmo que as circunstâncias venham para tentar nos abalar, não conseguem, porque as nossas raízes estão nele, a nossa confiança está em Cristo. Tudo o que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus.
E aqui no devocional diz: porém, sempre poderemos escolher olhar as situações que vivemos sob a perspectiva celestial ou nos abraçarmos ao sofrimento, rancor, angústia, medo, justiça própria, vingança e por aí vai. Portanto, se estamos permanecendo nessa busca de querer ser mulheres enraizadas em Cristo, que façamos sempre a escolha certa, em pensar como Ele pensaria, em agir como Ele agiria. Amém? E hoje estamos finalizando a 6ª semana do devocional. E temos questões aqui para refletirmos. Analisando a sua caminhada, em qual área você ainda precisa esperar, amadurecer e desacelerar para poder crescer de maneira saudável. Qual devocional da semana mais impactou você? Por quê? E por último, o recadinho de Deus para nós. Filha, eu a chamei como você é e não tenho expectativas ilusórias a seu respeito. Conheço as suas capacidades e as incapacidades. Estabeleci os limites que a protegeram e destruí os limites que prenderam você. Não há nada no seu interior que eu não saiba. Eu a ungi com algo que a diferencia de muitos, por isso não se preocupe. A unção é suficiente, pois é derramada na medida exata e não depende dos seus dons ou das ferramentas que você adquiriu pelo caminho. Ela basta e é sob medida para esta hora. Por esse motivo, vença a tentação de querer usufruir de unções que já derramei em outras pessoas, em outras estações, em outras épocas. Mas não deixe de agradecer pelo que realizei em sua vida no passado. Meus atos foram pontuais e precisos. Olhe para mim, caminhe comigo, não desperdice a unção que derramei sobre você. Enquanto eu a chamo, eu a escolho. Escolha a mim. Esta é a tarefa que lhe cabe, esta é a sua porção, a melhor parte. Quando eu não estiver falando, cale-se e desfrute do silêncio, pois ele ensina e faz amadurecer. Entretanto, quando eu falar, ouça. Se eu bater a porta, você ouvirá minha voz? Apenas esteja atenta aos meus comandos, ande conforme os meus passos, deixe-se ser aperfeiçoada durante a trajetória e permaneça ao meu lado. Filha, confie em mim. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.